18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Hoje, sexta-feira, sextou, Karime Leão, dia 6 de agosto de 2021. Tudo bem? Tudo pronto aí, Karime, para mais um final de semana? Tá animado ou não? Tudo pronto. Animada sempre, até nas segundas-feiras, né? Imagina na sexta, ora. Claro que sim. Animadíssima. Muito boa noite para você. Já começo agradecendo a sua companhia, você sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. 6 e 1, boa noite. 18 horas. Olha, o Brasil superou em Tóquio 2021 seu melhor desempenho em Olimpíadas, com ao menos 20 medalhas aí já garantidas, hein? A contagem pode aumentar ainda mais nos próximos dias, com mais disputas pelo pódio até domingo, quando termina aí essa edição dos Jogos Olímpicos. É até domingo agora, né, Karime? Dia 8, não é Exatamente, isso? Carlão. Bom, no peito do nosso atleta, a gente já tem aí 16 medalhas até agora. E podemos ter ainda ouro ou prata no futebol masculino, ouro ou prata no boxe feminino com Beatriz Ferreira e ouro ou prata no boxe masculino com Herbert Conceição. Temos aí o fim de semana para torcer e contar, cada um com a sua tabelinha aí. Muita emoção pela frente até domingo. Tá bom, até domingão estaremos lá coladinho, torcendo para que os nossos atletas superem ainda mais, né? Essa questão das medalhas aí, né, Karine? Vamos ganhar mais. Superação é o sobrenome de todo atleta brasileiro, né? Porque para chegar até a Olimpíada, haja superação, porque os desafios e mais dificuldades. Os percalços são muitos, Karine. Tem mais dificuldade do que outra coisa, né, Carlão? 6 e 2, boa noite. Mix. Bom, e vamos aos destaques de hoje do 18 horas. A vacinação contra a Covid-19 perde força aqui no estado do Amazonas. Apenas 16% da população completou o ciclo vacinal. Pesquisa realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas revela que a obesidade foi a comorbidade com maior número de mortos por Covid aqui em Manaus. Domingo agora é o Dia dos Pais e você sabe como esse dia especial foi criado? Bom, se não sabe, nós temos uma reportagem especial para contar pra gente como surgiu essa data. Essas e outras notícias, os principais destaques desta sexta-feira, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Bom, e a vacinação contra a Covid-19 perdeu força no Amazonas. A procura pela vacina diminuiu muito e o ritmo da vacinação é agora bem lento. Para se ter uma ideia, nos últimos 2 dias, quarta e quinta-feira, foram vacinadas apenas 11 mil pessoas a partir dos 18 anos aqui em Manaus, na capital, mesmo com um número de postos aí que foi ampliado. Esse ritmo é ainda menor no interior do estado. Pois é, Carlão, e a preocupação maior das autoridades é em relação aos faltosos que ainda não foram aos postos completar o ciclo vacinal com a segunda dose do imunizante. O número, que no início da semana era de 20 mil pessoas, agora subiu para 30 mil pessoas que receberam a primeira dose e simplesmente não foram aos postos receber a segunda dose na data marcada lá na carteirinha de vacinação, de acordo com o prazo de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Aquele frisson, né, Karime, que todo mundo estava querendo, eu quero vacina, parece ter passado. Há mais de uma semana, o Amazonas não passa dos 46% da população vacinada aí com a primeira dose e o percentual de amazonenses que tomaram as 2 doses ou a dose única da Janssen não ultrapassa os 16%. Percentuais abaixo da média nacional. Vacina nós temos em estoque, mas as pessoas não estão indo aos postos. Pois é, que ironia, né? Quem diria, né, Carlão? Exatamente isso. Infelizmente, essa é a realidade. E nesse grupo estão pessoas esclarecidas, tá? Nesse grupo aí que não está indo se vacinar. Sim. E até que ocupam cargos públicos. Um levantamento feito pelo site G1 mostra que 2 deputados estaduais simplesmente não se vacinaram até hoje. O deputado Fausto Júnior, do MDB, que foi relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa, e a deputada Nejmi Aziz, do PSD.
não receberam sequer a primeira dose da vacina. Já o deputado Wilker Barreto não foi receber a segunda dose na data marcada. Temos vereadores também na mesma situação, Karime Leão. Os vereadores Marcel Alexandre, do Podemos, e Dione Carvalho, do Patriota, também não constam como vacinados no site da Prefeitura, que é o imuniza.manaus.am.gov.br. Também, olha aí, o vereador Rodrigo Guedes também faltou no dia para receber a segunda dose e até hoje ainda não compareceu. Mas que coisa, né? Bom, a gente entrou em contato com os deputados e os vereadores listados aí para saber o motivo desta falta, nesse esquecimento, né? O porquê. Mas até o fim desta edição eles ainda não responderam, mas pode ser que daqui para o fim do 18 horas desta sexta-feira alguém se manifeste aí. Mas o fato é que se os representantes do povo não dão exemplo, aí fica tudo mais difícil, sem dúvida alguma. A Covid-19 é uma doença muito séria, a gente sabe disso, e continua matando 8 a 10 pessoas aqui no estado. Desde o início da pandemia, mais de 13.500 pessoas morreram aqui no Amazonas. No Brasil, esse número supera 561 mil pessoas. Não dá para negligenciar e boicotar a vacina a essa altura do campeonato. Com certeza. Temos também aí um número muito grande de profissionais de saúde. Olha só, profissionais de saúde que não foram receber a segunda dose na data marcada. São mais de 3 mil aqui em Manaus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Esses números também são altos lá no interior do estado. Pois é, e se continuar aí nesse ritmo de vacinação, o Amazonas não vai atingir a meta de vacinar completamente 70% da população até o final deste ano. Vamos repetir esse dado. Temos apenas 16% da população de todo o estado com ciclo vacinal completo. É um percentual muito abaixo, muito longe aí desses 70%, que é indicado também pela Organização Mundial de Saúde para controlar a pandemia. Então é realmente bastante importante a sua presença, né? As autoridades precisam fazer algo para conscientizar a população que vem se recusando aí a tomar a vacina, a se vacinar. A situação chegou a um nível, olha só, hein? O governo do Amazonas cogita aí a possibilidade de premiar quem completar o ciclo com as 2 doses da vacina. Olha aí, está sendo feito inclusive um estudo sobre essa questão pela Secretaria de Saúde do estado. Pois é, Carlão, lá em Nova York eles dão $100 para quem se vacinar. Será que vai ser alguma coisa parecida? Pois é. 300 pode pontos, ser. 400, tem, né? Na Europa, 500. Alguns lugares eles estavam dando aí um chopp, uma bebida, enfim, né, para não sair de graça. Bom, até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.600.000 doses de vacina, sendo que 1.900.000 pessoas receberam a primeira dose, 672.000 receberam as 2 doses. Temos ainda 37.000 pessoas que receberam a dose única da vacina da Janssen. Esses números praticamente não mudaram, não aumentaram aí durante essa semana, o que fez acender o sinal vermelho nas autoridades de saúde. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O Amazonas teve uma aceleração importante na vacinação contra a Covid-19, mas apesar desse avanço, a situação é preocupante. Em entrevista à Rádio CNN Brasil, o virologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, disse que a preocupação vem das pessoas que não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid. Até o final do mês passado, mais de 15 mil pessoas não haviam retornado para tomar a segunda dose contra a Covid nos postos de Manaus. Os números preocupam e acendem um alerta nos profissionais da saúde. De acordo com o pesquisador, há um patamar mínimo para viabilizar a realização de grandes eventos. Somente atingindo 70% da população com esquema vacinal completo pode-se começar a pensar em voltar com eventos. Enquanto isso não acontecer, ele afirma que não é recomendado grandes eventos. A fala do pesquisador foi por causa do anúncio da Prefeitura de Manaus de que grandes eventos como Natal, Réveillon e Carnaval
pós-carnaval serão liberados se a população estiver totalmente imunizada contra a Covid. O pesquisador ressaltou que planejar faz parte da administração pública, mas planejar não significa que o evento vai acontecer de fato. Felipe Naveca deu o exemplo dos Estados Unidos, que mesmo com índice de população totalmente vacinada maior do que o Brasil, está observando uma alta nos casos da Covid. Se essas pessoas não comparecerem para completar o ciclo de vacinação, todo o esquema de imunização na capital vai pelo ralo. Outra preocupação é com relação ao relaxamento da população quanto aos cuidados pessoais para se proteger do coronavírus. De acordo com Felipe Naveca, além de tomar a segunda dose, é fundamental que as pessoas mantenham o esquema de proteção individual. As orientações são as mesmas: a utilização de máscaras, lavagem das mãos periodicamente com água e sabão ou utilização de álcool em gel. E essas são as recomendações para que a gente tenha os cuidados pessoais além do distanciamento social. A gente ainda precisa reduzir o mais rápido possível a disseminação do vírus. Então, as recomendações são as mesmas. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, são vários motivos aí, né? E são vários problemas também com relação aí a essa questão da vacinação. 70% Karime da população tem que estar imunizada para começar a se pensar em voltar a uma certa normalidade, não é isso, Karime? Então, atenção aí, né? São vários motivos que estão influenciando as pessoas a não se vacinarem. Então, não caiam nessa. Temos aí as questões político-ideológicas, fake news, com as coisas mais absurdas sobre as vacinas, além do medo da reação da vacina. Mas o fato é que nada justifica boicotar nesse momento a vacinação, porque está complicada a coisa. Sabemos que a vacina é a única arma que temos, pelo menos até agora, para vencer essa pandemia, Karime. Pois é, Carlão, porque o tratamento no hospital continua o mesmo e é uma luta pela vida quando a pessoa chega a se internar. E ainda existem pessoas se internando, desenvolvendo os sintomas graves da doença e até morrendo por conta de complicações da Covid-19. Então a gente faz aqui novamente aquele apelo camarada, simpático, apelo mesmo. De boa. De boaça, para atingir aí o seu coração. Sim, a você que ainda não se vacinou. Hoje eu tomei a minha segunda dose, Olha que vitória, não é? Então, exatamente, você que está em casa, você que está nos escutando e ainda não se vacinou, vá lá, vá no posto de saúde, não tenha medo, as reações são normais, é uma reação normal, qualquer vacina da gripe, as vacinas que a gente nem lembra que tomou quando nasceu, a gente já nasce tomando vacina, gente, para imunizar, para se imunizar, para erradicar doenças. A gente tem doenças no mundo que foram erradicadas por causa só, única e exclusivamente da vacina. Então, bora lá, bora se vacinar. São alguns dias só que você vai ficar meio ruim. E se, isso se você tiver essa reação, mas nada muito grave, algo tipo um resfriado, né, que você tenha, mas nada muito grave, nada que se compare à doença propriamente dita, nada que se compare aos sintomas graves, a desenvolver os sintomas graves da Covid-19. E o mais importante, é uma responsabilidade coletiva. A sua atitude interfere diretamente com as pessoas que você convive. Você pode passar uma variante, você pode passar a Covid para a pessoa que você convive, para seu pai, para sua mãe, para as pessoas que você gosta, imagina, seus amigos do trabalho. Então é uma questão solidária de responsabilidade social neste momento. Você ir se vacinar, você que esqueceu a segunda dose, não tem problema, vai lá, vai no posto de vacinação, coloque-se em dia. E você que ainda não vacinou, toma coragem, respira fundo, vá lá, é para o bem de todos. Vamos atingir a meta aí de 70% no mínimo, e nunca é demais lembrar aí que a pandemia não acabou, hein, pessoal? E o resultado tá aí, né? Nós estamos vendo aí números da Covid aqui no Amazonas são elevadíssimos ainda. Ontem, por exemplo, foram diagnosticados 587 novos casos e 9 mortes por complicações da Covid foram registradas aqui no estado. Exato, Carlão. E a maioria das pessoas infectadas e que estão morrendo ou que estão se internadas são pessoas que não tomaram as vacinas. Tem um dado que eu escutei agora há pouquinho, antes de entrar no ar, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 95% das pessoas internadas são pessoas que não tomaram a vacina. Ou seja, ela funciona, nós temos os dados, os números do mundo desse perfil, os números estatísticos do
estatísticos no mundo dos casos diminuindo só por conta da vacinação. Então, gente, bora lá, respira fundo, vamos fazer esse ato responsável, de responsabilidade social, e bora se vacinar. 6h14, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, ainda sobre a Covid, pesquisa realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas revela que a obesidade foi a comorbidade com o maior número de mortos por Covid em Manaus. A Nanda Chama traz mais detalhes agora. Em março desse ano, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou um levantamento que mostra que no período do dia 1º de janeiro a 18 de março, a obesidade é a principal comorbidade identificada nas pessoas que desenvolvem formas graves da Covid-19 e evoluem para o óbito. Ainda segundo o levantamento, a obesidade foi identificada em 18,4% dos óbitos pelo novo coronavírus, com a faixa etária de 20 a 29 anos. Cardiopatia apareceram com 8% dos óbitos e diabetes em 6,9%. A obesidade também é um dos fatos mais frequentes na faixa etária de 30 a 39 anos, identificada em 15,8% das mortes por Covid. Uma pesquisa realizada pela Ipsos mostra que o Brasil tem a adesão mais baixa na prática de atividades físicas. Os entrevistados da pesquisa apontam motivos de falta de tempo e falta de dinheiro. A pesquisa também revela que o tempo de exercício que o brasileiro pratica é de 3 horas por semana, ou seja, metade da média global, que é 6 horas por semana. Em 2019, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico divulgou dados que mostram que a média de obesidade no Brasil gira em torno de 19,8% da população. No Amazonas, a população está com 23% de prevalência. A obesidade deixa o organismo exposto a inflamações e formações de coágulos, fazendo com que situações como a infecção por Covid-19 podem levar à morte. Mário Nascimento, treinador físico, fala sobre a obesidade e sobre a importância das atividades físicas para a saúde física e psicológica. Hoje, a obesidade é uma doença crônica considerada fator de risco para o desenvolvimento de diversos quadros patológicos. Dentre eles, infarto, hipertensão e diabetes são os mais conhecidos por sua relação direta com o novo coronavírus e também um dos principais fatores para o agravamento. Segundo dados do Ministério da Saúde, em abril, houve mais óbitos de jovem do que em obeso. Nesse fato, cita as atividades físicas que podem colaborar de maneira efetiva para a redução do acúmulo de gordura corporal, levando assim à melhora da saúde. Manter uma rotina de prática regular de atividade física pode oferecer também benefícios psicológicos, como promover a sensação de bem-estar. Esse é um fator importante a ser observado, uma vez que todos nós entramos numa nova rotina proposta pela pandemia. Pode ser um fator estressante de gatilho para ansiedade, depressão, entre outros. Mário Nascimento também dá dicas para quem está em home office. Uma dica para quem está em home office: é importante evitar longos períodos sentado. Pega um tempinho, levante-se de tempos em tempos para se movimentar, nem que seja para buscar uma água, ir ao banheiro ou até mesmo dar uma volta pela casa. Nesse sentido, manter a prática de atividade ajudará no retorno das atividades da vida diária após o período crítico de contágio. E as vantagens valem para as crianças, adultos e idosos. Não perca tempo, movimente-se. Precisamos ter em mente que a atividade física não previne o contágio do corona, porém deixa o organismo mais resistente e protegido contra outras doenças oportunistas, que podem ser fatores determinantes para potencializar a ação de diversos vírus. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h19. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, a polêmica do sistema eleitoral brasileiro do voto impresso não acabou mesmo com a decisão da Comissão Especial da Câmara, que derrubou o projeto de lei do voto impresso por 23 votos a 11. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, foi hoje, deu uma coletiva à imprensa, não abriu para questionamentos, leu um documento e disse que vai deixar a decisão para o plenário se manifestar. Carlos Eduardo, esta polêmica não acaba, né?
Boa noite. Infelizmente... Oi, Carlos Eduardo. Okay. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vamos lá, boa noite. Vamos lá. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Como você perguntou, essa bronca não acabou, Karime. Pelo contrário, está apenas começando. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou agora há pouco, como você disse, que a proposta de emenda à Constituição que discute a mudança no sistema eleitoral para o voto impresso e auditável vai ser discutida no plenário. Ou seja, vão decidir voto a voto entre os 513 parlamentares se a PEC do voto impresso vai se tornar lei ou não. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do presidente Arthur Lira feito agora há pouco. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Tá aí, a gente conferiu a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o porquê da decisão de deixar para o plenário se manifestar sobre a questão do voto impresso. Carlos Eduardo. Karime, nós podemos interpretar esse movimento de Arthur Lira de duas maneiras. Uma, apoiando o presidente Jair Bolsonaro, usando o poder de presidente da Câmara para fazer essa pauta avançar, de qualquer jeito, dentro do poder legislativo. E outra, Arthur Lira se abstendo dessa discussão, lavando as mãos e jogando para o plenário decidir sobre o futuro da PEC do voto impresso. Afinal, ele não pode medir forças com o Poder Judiciário, porque ele é réu em 3 processos no Supremo Tribunal Federal. E ele sabe que não há consenso entre os parlamentares. Então, ele está jogando a PEC para ser literalmente enterrada de vez. E a gente sabe que pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ontem à noite, a comissão especial que discute essa PEC do voto impresso rejeitou o parecer do relator. Foram, como você disse, 23 votos contra e 11 a favor. Esse resultado foi comemorado principalmente pelos parlamentares de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Mas aí veio o presidente Arthur Lira e anunciou hoje que, apesar da decisão dessa comissão, a PEC vai para o plenário, porque o que a comissão especial decide não tem caráter de decisão, e sim de orientação. Um dos membros dessa comissão é o deputado federal Bosco Saraiva, do Amazonas. Ele votou contra essa proposta. Ele entende que o sistema eleitoral tem que ser atualizado e não o contrário. Para ele, o voto impresso é um retrocesso. Vamos ouvir. O relatório trouxe, no seu artigo 4, inciso 2º, que a apuração dos votos dar-se-á exclusivamente de forma manual. A apuração. Nós estamos falando, portanto, que ao final da eleição, 5 horas da tarde, a urna será aberta no modelo que era antes, com a presença de eleitores e fiscais de partidos políticos. Portanto, não há nenhuma diferença do que era o sistema eleitoral de apuração de antes de 1996. E todos se lembram o que havia de confusão, de demora, de injustiças que eram cometidas naquele período triste de antes da implantação do veto eletrônico no Brasil. Tá aí, a gente conferiu agora a fala do deputado federal Bosco Saraiva, que é contra o voto impresso. Carlos Eduardo. Se a PEC for aprovada no plenário, ela segue para o Senado Federal, onde estão os senadores do Amazonas. Eu conversei com 2 deles, o senador Plínio Valério e o Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga disse que vai discutir esse assunto com a bancada do MDB, o partido dele. Mas ele, pessoalmente, não apoia o voto impresso e auditável. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. A bancada
bancada do MDB no Senado é a maior bancada, que agora ganha mais um senador e vai para 16 senadores. Esta semana, a maioria da nossa bancada não está presente em Brasília, então nós decidimos convocar para a semana que vem uma reunião de bancada, onde vamos tratar diversos temas, inclusive esse. O senhor acha a discussão válida? Na minha opinião pessoal, não, porque eu tenho 40 anos de vida pública e na época que nós tínhamos as cédulas, era a época em que nós víamos as maiores barbaridades na contabilidade dos votos. Aí a gente acompanhou agora a fala do senador Eduardo Braga, contrário mesmo à história, né, ao voto impresso, à volta do voto impresso. Inclusive, ele criticou o voto impresso, Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Você percebe que até agora os parlamentares que a gente conversou falam do passado, né? Eles não querem que seja o que era antes no passado. Sim. Já o senador Plínio Valério apoia o voto impresso e auditável. Vamos ouvir o que ele disse pra gente com exclusividade para o 18 horas. Essa questão ficou muito politizada, quer dizer, quem é a favor é Bolsonaro, quem não é petista, é esquerdista. Eu não sou nenhum dos dois, mas sou favorável sim. Não tanto por desconfiar, que também isso conta, mas acima de tudo porque auditar com esse aplicativo é um dado a mais para tornar mais seguro aquilo que julgo que já é seguro, os que defendem. Então, eu sou favorável sim. Eu acho que só vem contribuir para aumentar a confiança e o eleitor brasileiro ficar mais tranquilo, sabendo que seu voto não vai ser desviado. Tá aí agora o senador Plínio Valério, favorável, que é a favor, né, do voto impresso aí, que ele disse que seria mais um comprovante, né, auditaria 2 vezes o voto. Carlos Eduardo. A gente até que concorda um pouco com a postura do presidente Arthur Lira de colocar esse assunto no plenário, né, onde estão os 513 parlamentares, né, para decidir esse assunto de uma vez por todas, até porque esse assunto, o voto impresso e auditável, está movimentando a sociedade, está movimentando a população até de uma forma raivosa, né, reacionária, e essa discussão tem que acabar. Os ânimos têm que se acalmar em torno desse assunto. Karime, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem cumprindo a sua agenda raivosa de críticas pesadas contra o Poder Judiciário, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o sistema eleitoral vigente e contra o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. A última agora é que hoje ele disse que Barroso é pedófilo. A postura dele provocou um racha entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Ontem, lembrando, né, que o presidente do STF, Luiz Fux, anunciou o rompimento do diálogo com o presidente da República. Essa postura teve hoje o apoio dos membros da CPI da Covid-19, entre eles o presidente senador Omar Aziz. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, disse hoje que está aguardando assumir a presidência interinamente para acolher um dos 127 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade. Volto com vocês, Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações direto de Brasília. Bom trabalho, bom fim de semana, Carlos Eduardo. Para vocês também, um forte abraço. Até segunda. Tchau. Muitíssimo obrigada. 6h28. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, domingo agora, é Dia dos Pais. E você sabe como é que esse dia foi criado? Pois bem, temos uma reportagem especial para contar aí como surgiu a data em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos saber aí o tempo e a temperatura para hoje. Hoje é sexta-feira, hoje à noite e a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 91%. 6h34. 18 horas. E aqui no Amazonas, depois da volta do recesso, a Assembleia Legislativa encerra a primeira semana de trabalho, dando sinais definitivos de que deputados governistas não se importam com mortes por falta de oxigênio
no estado. Pois é, Carlão, isso porque, apesar da cobrança diária no plenário, a CPI da asfixia permanece com as 6 assinaturas que já tinha antes do recesso. E para ser instalada, são necessárias 8 assinaturas. Vamos entender melhor sobre como foi essa primeira semana dos trabalhos lá na Assembleia Legislativa agora, na reportagem de Odiné Araújo. Ao que parece, a jogada dos deputados governistas para enterrar a investigação das ações do governador Wilson Lima na pandemia está dando resultados. Quando faltava apenas uma assinatura para que a CPI da pandemia fosse instalada, foi apresentado a proposta para que, ao invés dessa CPI, a Casa aprovasse a CPI da asfixia, de autoria do deputado delegado Péricles. Antes do recesso parlamentar, 6 deputados assinaram a proposta da CPI da asfixia, mas ficou só nisso. O parlamento entrou em recesso e retornou aos trabalhos essa semana. Na volta, o deputado Wilker Barreto, sem partido, disse que iria cobrar assinaturas a semana inteira. E cobrou mesmo, mas parece que a Assembleia não está disposta a instaurar a CPI da asfixia. A não instalação da CPI da asfixia por este poder é a chancela da cumplicidade do Legislativo para com as atrocidades cometidas pelo governador Wilson Lima e sua equipe. O Senado faz a CPI do Covid. O Amazonas é matéria nacional toda vez que fala em descaso, em abandono, em incompetência. E a Assembleia Legislativa não move uma palha. Nós não conseguimos ter 8 assinaturas. Eu vou colocar esta casa no constrangimento moral e irei cobrar toda vez que subir à tribuna da Assembleia. Na avaliação do parlamentar, isso significa que dos 24 deputados, 18 parlamentares concordam com as ações do governo que resultaram nas diversas mortes por falta de oxigênio no Amazonas. Ou seja, os deputados governistas não se importam e, ao que tudo indica, não pretendem investigar as mortes causadas pela falta de oxigênio. Mas essa investigação é necessária para dar uma resposta à população de tudo que aconteceu nessa pandemia, na avaliação do deputado Ricardo Nicolau. Infelizmente, não faltou só o oxigênio. Faltou oxigênio, como faltou também remédios, leitos, profissionais. Manaus se transformou na capital de maior índice de mortes por Covid. E isso precisa ser esclarecido, e isso precisa ser dito de forma muito objetiva à população. Eu sou defensor de toda e qualquer investigação e sou defensor que nós possamos esclarecer e, acima de tudo, ter esse episódio como uma lição para que não possamos mais errar no futuro. O certo é que até agora nenhuma investigação andou quanto às ações do governador Wilson Lima no combate à Covid-19. A CPI da asfixia até agora foi assinada pelos deputados Wilker Barreto, delegado Péricles, do PSL, Serafim Correia, PSB, Sinésio Campos, PT, Dermilson Chagas e Ricardo Nicolau, do PSD. Para ser instalada, ainda faltam 2 assinaturas. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Rio Negro mantém o ritmo do processo de vazante e de ontem para hoje as águas baixaram mais 5 centímetros. Agora a cota do Rio Negro é de 28 metros e 62 centímetros. Só nesses 6 primeiros dias de agosto o Rio Negro já desceu 30 centímetros. 18 horas. Carlão, eu acabo de receber aqui do vereador Rodrigo Guedes, que a gente falou daquela lista que saiu no site G1 sobre deputados e vereadores que não completaram, não receberam sequer a primeira dose. Exatamente. Ele aqui está me mandou inclusive fotos, que ele completou sim o esquema vacinal. Quem é esse vereador, Karime? É Rodrigo Guedes. Então ele completou sim, já está com as 2 doses, ok, vacinadíssimo, 100% imunizado contra a Covid-19. Muitíssimo obrigada. Valeu. E segue, né? Ainda a gente falou de mais deputados e vereadores. Nosso programa aqui continua a apuração em tempo real. Se vocês vacinou e a gente falou, a gente coloca aqui, atualiza essa informação em tempo real. Muito obrigada, vereador Rodrigo Guedes, por me mandar aqui. Mandou inclusive as fotos, viu? Agora em Manaus, 6 horas e 39 minutos. E Manaus registrou o maior índice de homicídios entre os meses de janeiro a julho dos últimos 2 meses, tá? Isso segundo o levantamento da Polícia Militar
Militar, que revela um registro de 554 assassinatos só aqui em Manaus neste período. O número é 36% maior que o registrado no mesmo período do ano passado e 28% maior que em 2019. Karime, os números refletem a escalada da violência no Estado e a crise na cúpula da segurança pública, que levou à demissão de Loismar Bonatti do comando da Secretaria de Segurança e do secretário de Inteligência, Samir Freire, que foi preso pela Polícia Federal por roubar ouro dos garimpeiros usando a estrutura da própria secretaria. Pois é, como a gente sempre noticia aqui no 18 Horas, houve um desmonte, um sucateamento da estrutura da segurança pública. As viaturas sumiram das ruas, faltam policiais militares nas ruas para fazer a apreensão, até a bandidagem. Isso sem falar que a falta de delegados e escrivães nas delegacias, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. E a polícia criminalística está desaparelhada. Com isso, a investigação de crimes, é claro, fica sem solução. E qual é o resultado disso tudo? O que acontece? As facções tomaram conta do estado e as pessoas vivem num clima de insegurança, presos em casa. E a estrutura, tem que reestruturar aí o aparelho estatal de segurança. Essa estrutura está fraca. Tem que devolver a paz e a segurança à população. Esse é o grande desafio do novo secretário de Segurança, que é o general Carlos Alberto Mansur. Vamos aguardar aí as mudanças que ele deve executar para melhorar os índices da segurança em todo o estado. 18 horas. E domingo agora é Dia dos Pais e a Nanda Chama fez uma reportagem para contar pra gente como é que surgiu essa data e a importância de ter um pai presente no desenvolvimento da criança. Vamos conferir. O Dia dos Pais é uma data comemorada em quase todo o mundo e surgiu no começo do século XX, quando em 1910 a artista e escritora Sonora Dude propôs a criação desta data comemorativa como um feriado. A sugestão teria sido uma forma da artista homenagear o seu pai, William Smart, veterano da Guerra Civil Americana. A data proposta era 5 de junho, mas a celebração só aconteceu no dia 19 de junho, terceiro domingo daquele mês. Apesar da importância, a data só foi oficializada na década de 60 pelo presidente Lyndon Johnson, que oficializou a comemoração desse dia no terceiro domingo de junho. Em 72, o presidente Richard Nixon transformou o Dia dos Pais em feriado nacional. No Brasil, a ideia surgiu através do publicitário diretor do jornal O Globo, Silvio Bering, e baseada em sua ideia, o jornal elaborou um texto no dia 15 de agosto de 1953, estipulando que o Dia do Papai seria uma forma dos filhos demonstrarem um afeto, reconhecimento e amor aos pais. A ideia de Silvio era celebrar o primeiro Dia dos Pais no Brasil no dia 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora, avô de Jesus Cristo, e manter essa data como o dia fixo do Dia dos Pais no Brasil. Porém, não foi muito vantajosa, pois cairia em dias úteis, e a partir daí, a data passou a ser celebrada no segundo domingo de agosto. A figura do pai na vida de um indivíduo é decisivo para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. É o que explica a psicóloga Aline Jaúde. A figura paterna no desenvolvimento da criança é fundamental para que ela se sinta acolhida, para que ela tenha uma autoestima elevada e uma estabilidade emocional. A ausência do pai, ela influencia diretamente na maneira como a criança vai lidar com seus relacionamentos. E quando ele se tornar um jovem, nos seus relacionamentos interpessoais, familiares e profissionais também. Então, a figura paterna é decisiva para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de uma criança. E uma boa interação com a função paterna gerará um filho com uma melhor autoestima, uma estrutura psicológica mais forte para tomar decisões, até como a escolha da profissão, por exemplo. A Aline também fala da importância do pai na vida da criança. E a figura paterna tem a sua importância na vida da criança. Óbvio que quando está no início da vida, o pai pode ajudar a mãe com as atividades, com as atividades domésticas, para que a mãe tenha mais tempo para cuidar desse bebê recém-nascido, mas à medida que essa criança já está crescendo, a figura materna e a figura paterna têm a sua significância total para a criança. O mundo da criança é o pai e a mãe,
né? Então essa ausência faz muito mal, sim, para a criança. Então nesse Dia dos Pais, temos que lembrar dessa importância do pai na vida de um filho e de tudo que ele representa e de tudo que ele pode contribuir para esse futuro adulto. Aqui em Manaus, a agenda cultural para o Dia dos Pais está bem animada. No Centro Cultural do Povos da Amazônia vai acontecer o tradicional café da manhã regional com a assinatura da Rota dos Chefes e exposições de artesanatos e produtos agrícolas orgânicos, das 7 horas da manhã até as 11h30. A feirinha da Eduardo Ribeiro também é uma boa opção. Na Galeria do Largo, a partir das 15 horas até as 20 horas, vai acontecer manifestações artísticas como grafite, instalação, mural de desenhos e tambores do maracatu. A Casa das Artes também é uma ótima opção para levar os papais amantes das artes e funcionará das 15 horas até as 20 horas. Um feliz Dia dos Pais para todos os papais. A Ananda chama para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas teve aumento no número de registros de armas de fogo entre 2019 e o ano de 2020. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom, de acordo com o anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil vive verdadeira corrida armamentista. Confira mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a 12ª Região Militar, que reúne os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, foi a que contabilizou o maior índice de crescimento no registro de armas de fogo entre 2019 e 2020. Dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas mostram que o total de registros de armas de fogo ativos cresceu 69,3% na região. No Amazonas, no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, em 2019, havia 9.776 registros de arma de fogo ativos. Em 2020, teve um crescimento de 33,9%, passando para 10.535 registros. O anuário mostra também que no ano passado, primeiro ano da pandemia, houve 550 registros de porte e posse ilegal de armas de fogo, uma queda de 8,6% com relação a 2019, quando foram feitos 593 registros. No estado, foram apreendidas pelas polícias locais 1.380 armas no ano passado, contra 1.470 em 2019. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que o levantamento feito sobre arma de fogo junto aos órgãos oficiais de segurança e defesa mostra que o Brasil vive verdadeira corrida armamentista e que é possível dizer que em cada grupo de 100 brasileiros há ao menos uma arma particular disponível, segundo o anuário. Policial militar há 10 anos, o Cabo Medeiros, que já realizou cursos de treinamento para manuseio de armas de fogo curtas e armas de fogo longas, explica sobre os cuidados que se deve ter para quem possui uma arma em casa. Primeiramente, para uma pessoa possuir uma arma de fogo, isso já é uma exigência, né? É uma exigência, tem que ter um cofre para guardar a arma. E as questões de segurança, não deixar a arma exposta pela casa, tem que estar dentro do cofre, bem guardada, de preferência desmuniciada, para que crianças ou qualquer outra pessoa venha pegar essa arma e acontecer um acidente. É muito importante a pessoa ter consciência que é uma arma de fogo, não é um brinquedo. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade ao possuir uma arma de fogo. O policial explica a diferença entre o porte e a posse e os cuidados que devem ser tomados para cada situação. Esclarecendo que o porte e posse são diferentes. A posse é só para o armamento ficar em casa, não pode sair na rua. Já o porte é diferente, a pessoa pode andar na rua. Claro, com o devido cuidado, não mostrando a arma, até porque tem que estar velado, não pode estar à mostra a arma por aí, até para a segurança da pessoa devido aos altos índices de criminalidade. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, em instantes aqui no 18 horas, o Polo Industrial de Manaus registrou alta de mais de 60% no faturamento nos 5 primeiros
meses deste ano. E teve um bom desempenho também nos empregos, com crescimento de 11,02%. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Também vamos agora à previsão do tempo, hein, para este final de semana. Sol ou chuva, sábado e domingo, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Calma aí, a questão é sol e chuva, não sol ou chuva. Vai fazer frio, Karime. Segundo informações do Climatempo, bora lá. Sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%. Já no domingo, também sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67%. E a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. 6h54. 18 horas. Economia. Oi, vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,42%, cotado agora a R$ 5,23. O euro fechou o dia com menos 0,26%, cotado a R$ 6,15. O Bitcoin fechou em mais 6,31%, cotado a R$ 224.667. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,97% aos 122.810 pontos. O levantamento do DIEESE, divulgado esta semana, aponta que o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 5.518,79. R$ 5.518,79 para o mês de julho seria o valor, Karime. Pois é, mas na realidade é que esse valor é 5,02 vezes o salário mínimo atual, que é de R$ 1.100. Bom, o cálculo é feito de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo DIEESE. Entre os produtos que impulsionaram o custo da Cesta Básica Nacional está o tomate, o açúcar e o café. Bom, agora nós vamos aí de boa notícia aqui pra gente. E também o Polo Industrial de Manaus, que registrou alta de mais de 60% no faturamento nos 5 primeiros meses deste ano. Segundo aí a Suframa, o PIM faturou mais de 60 bilhões de reais. Bom, um bom desempenho também refletiu nos empregos. O levantamento indicou crescimento de 11,02%. São quase 10 mil trabalhadores a mais este ano e é o melhor desempenho na média mensal de empregados dos últimos 6 anos. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com a Suframa, o faturamento do Polo Industrial de Manaus de janeiro a maio deste ano chegou a 60 bilhões e 92 milhões de reais, alta de 63,29% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento em dólar nos 5 primeiros meses deste ano também foi positivo, alcançando 11 bilhões e 17 milhões, com crescimento de 44,74% na comparação com o período do ano anterior. As exportações também fecharam em alta. De janeiro a maio, teve aumento de 31,65% frente ao mesmo período de 2020. Crescimento que se deve principalmente aos segmentos de eletroeletrônico, bens de informática e duas rodas. O principal produto do polo industrial em faturamento foram os televisores com tela de cristal líquido. Nos 5 primeiros meses do ano, foram produzidos 4.570.479 televisores, 1,93% a mais do que foi produzido no ano passado. O segmento de duas rodas também puxou essa alta. 467.261 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotores foram fabricadas, com um aumento de 47,94%. Foram produzidas 289.713 bicicletas, inclusive elétricas, com crescimento de 43,68%.
Ainda segundo a Suframa, o número de empregos também cresceu no polo industrial de Manaus, passando de 87.700 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados em maio de 2020 para 97.564 em maio de 2021, uma alta de 11,12%, o que representa a melhor média mensal do polo, pelo menos nos últimos 6 anos. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Algacir Pouzin, atribuiu o bom desempenho do polo industrial às ações do governo federal no que diz respeito à recuperação econômica do país e à capacidade de superação das dificuldades impostas pela pandemia às indústrias. Uma delas, o problema de logística, que acabou impactando a produção de muitas fábricas. A expectativa é de um segundo semestre com resultados ainda melhores com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Mais uma vez, nós vemos os resultados bastante impactantes do nosso polo industrial de Manaus. Ficamos muito contentes com isso e reconhecemos que isso aí, em grande parte, é fruto das medidas acertadas do governo federal que permitiram à população a preservação da renda e seu poder de compra, ao mesmo tempo em que o nosso polo industrial de Manaus, as suas empresas, os seus funcionários, todos tiveram resiliência, superando as adversidades aí da pandemia e mantendo a produção, atendendo a demanda do nosso país. E entendemos que foi um período de muita dificuldade, nós vemos inclusive o problema da logística nacional e internacional que impactou e tem impactado e continua impactando o nosso polo industrial de Manaus, mas nós vemos com uma esperança bastante grande o que vem pela frente, particularmente pela vacinação que está caminhando muito bem em todo o país. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, até sexta-feira o governo do Amazonas já pagou mais de 70 milhões de reais em propaganda e publicidade. 70 milhões de reais. Foram os gastos via Secretaria de Comunicação. O valor não inclui os gastos de outros órgãos. No portal da Transparência é possível verificar que várias secretarias e órgãos não tiveram tanto dinheiro. Em plena pandemia, a Fundação de Vigilância em Saúde recebeu menos dinheiro que a propaganda do governo. Também tiveram menos dinheiro a Fundação Secom, o Hospital Adriano Jorge, a SUAB e por aí vai. Os números até agora mostram que o Estado, que pagou mais de 120 milhões em propaganda no ano passado, vai bater novo recorde. E também são um sinal de que há um gasto imenso de dinheiro público para tentar mudar a imagem do governador e tentar fazer o povo esquecer dos escândalos e do que aconteceu durante a gestão na pandemia. A tendência é que este ano sejam gastos mais de 120 milhões de reais só com propaganda. É muito dinheiro para um governo que tem pouco a mostrar. 18 horas. 7-1 Karime, chegando no final de mais uma edição do 18 horas, finalizando também mais uma semana. Boa noite, linda. Exatamente, Carlão. Gente, um beijo, obrigada pela companhia até segunda-feira. Bom final de semana para você, continue bem, continue em 100,7, segunda-feira a partir das 6 da tarde, de volta com você aqui para mais uma edição do 18 horas no melhor Mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil. Mix.